Tá. A pergunta aqui, pode colocar na tela aí, do Januário. Ele falou o seguinte, olha, boa tarde. Qual é o parâmetro que indica a necessidade de nitrogênio? Essa também é uma boa pergunta, uma pergunta muito prática, né? Pergunta aqui do Januário. Porque, veja, quando a gente vai olhar, por exemplo, para um fósforo, um potássio, como que a gente verifica a necessidade? A gente pega lá no boletim e o boletim vai falar, olha, se o seu fósforo na análise de solo tiver baixo, coloca tantos quilos. Se ele tiver médio, coloca tantos quilos. Se ele tiver alto, coloca tantos quilos. Ou eu posso pegar também e fazer um cálculo por extração, por ponto de nutriente, como a gente chama ponto, né? Na verdade, quando a gente fala ponto de nutriente, isso aqui não é uma unidade de medida padrão, tá? Isso aqui foi algo que a gente foi utilizando aqui no dia a dia e pegou, né? Um ponto é 1 quilo, por exemplo. Tudo bem, isso para lá, por enquanto. Mas, de fato, todos os outros nutrientes a gente acaba verificando dessa forma. E por que o nitrogênio não é dessa forma, né? Por que você não pega um boletim, por exemplo, um boletim 200, uma quinta aproximação, ou um boletim da sua cultura e tá lá. Se o nitrogênio tiver baixo, coloca tanto. Se ele tiver médio, coloca tanto. Se ele tiver alto, coloca tanto. Não aparece dessa forma no boletim. Por quê? Porque, de fato, o nitrogênio não aparece na nossa análise de solo. Pelo menos não na análise de rotina, que é essa análise química comum. E por que ele não aparece? Porque o nitrogênio ele tem uma dinâmica muito alta no solo. Então, o nitrogênio, a partir do momento que você coloca ele no solo, por exemplo, seja através de uma ureia, de um sulfato de amônio, qualquer outro, um nitrato, por exemplo, a mobilidade dele acaba sendo alta, ele se transforma. Então, ou seja, no momento que você fez ali a sua amostragem de solo bonitinho, mandou para o laboratório, até que o laboratório faça análise e retorne, aquele nitrogênio pode não estar ali mais, pode ter mudado de forma, pode ter sido absorvido. Então não dá tempo. E isso não é que os laboratórios não consigam quantificar, consegue sim. Se você quiser saber em tempo real, o laboratório consegue. Então existem formas, obviamente, de a gente, a nível acadêmico, a nível de pesquisa, a gente consegue quantificar. Mas na análise de rotina, não. Na análise de rotina não vem o nitrogênio. Então, como que a gente faz para verificar nitrogênio? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou partir do básico. É que os boletins, eles já colocam quantidades padronizadas de nitrogênio para determinada cultura. Então, às vezes você pega um boletim lá, o milho, um exemplo, ele vai te dar, olha, coloca tanto aqui no início, no plantio, porque a gente já coloca muito nitrogênio no plantio, no milho, né, só para exemplificar, coloca tanto aqui após o plantio e talvez você quiser repetir uma terceira aplicação junto com potássio ali, beleza. Então o boletim ele já te dá uma quantidade. E normalmente essa quantidade é padronizada. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está colocando, né, de acordo com as características do fertilizante que a gente usa, ele vai ser absorvido. Isso daqui é de forma bem básica. Então, os boletins já trazem para a gente a quantidade total do nutriente, de nitrogênio, que é para colocar e pronto. Ela vai assim. Isso de forma até um pouco mais superficial, ou seja, aquele que para você não errar. No entanto, existem boletins que eles vão trazer para a gente uma variação da quantidade de nitrogênio que a gente coloca. Ele vai pedir para você analisar como que é a resposta do seu solo ao nitrogênio. Então, essa é um passo que eu quero que vocês prestem muita atenção. A resposta. Porque isso aqui confunde muito, né? Eu já vi muitos boletins, inclusive tem boletins de milho, eu dei o exemplo do milho, ele traz isso também. Então, ou seja, como que é a resposta do seu solo ao nitrogênio? E a resposta, e confunde um pouco, ela funciona da seguinte forma. Se um solo é um solo pobre em nitrogênio, a resposta dele é mais alta. Entende? Se ele é um solo médio, a resposta dele é média. Se ele é um solo com muito nitrogênio, a resposta dele é baixa. O que significa essa resposta? Essa resposta é o seguinte, se eu colocar muito fertilizante, por exemplo, um solo com alta resposta ao nitrogênio, é um solo onde eu aplico uma quantidade grande do fertilizante nitrogenado e a planta vai responder proporcionalmente, ou seja, eu coloco muito, a planta responde muito. Um solo de baixa resposta, que é o solo rico em nitrogênio, ele é um solo onde se eu colocar uma quantidade baixa ou colocar uma quantidade alta, a planta vai responder do mesmo jeito. E talvez se eu colocar uma quantidade alta é até prejudicial. Possa até trazer uma antracnose ou algo do tipo. Entende? Só que um solo de alta resposta não é um solo rico, é um solo pobre em nitrogênio. Um solo
um solo de baixa resposta é um solo com muito nitrogênio. E aqui que vem a confusão, porque agora você chega e fala assim, pô, Daniel, tudo bem, então aqui na minha cabeça fez sentido. Mas como que eu vou saber se meu solo tem muito nitrogênio ou pouco nitrogênio? Então você não vai saber se ele tem a quantidade exata. Mas aí entra o trabalho do técnico, que é fazer o que a gente chama de histórico da área. Entender a situação desse solo. Existem indicadores que mostram se esse solo é de alta resposta ou baixa resposta. Indicador número 1, ter utilizado no ano anterior. Então, ou seja, eu utilizei no ano anterior, como que foi a resposta? Esse é o primeiro. Mas esse é apenas um olhar meio que, tá, eu fiz, aconteceu isso. Só que quais são os outros indicadores? Primeiro, foi utilizado leguminosa nesse solo nos últimos anos? Então, quando a gente trabalha com rotação de culturas ou com sistema de plantio direto, onde a gente trabalha com leguminosas periodicamente nesse solo, obviamente é um solo que ele já vai ter nitrogênio nesse solo. Teve leguminosas que foram, de certa forma, foi feita ali a inoculação, né? Ou seja, você tem que analisar se foi feito de fato mesmo, trouxe nitrogênio para aquele solo. Então, a gente verifica o histórico de plantio, o que foi plantado ali. Não, esse solo aqui tem 4, 5 anos, está sendo plantado outras culturas, mal aduba, então já liga o sinal de alerta. Segundo ponto, como está o nível de matéria orgânica desse solo? É um solo rico em matéria orgânica? E para saber se o solo é rico em matéria orgânica, eu olho vários pontos. Eu olho a análise de solo, que não quer dizer muita coisa, mas quer dizer alguma coisinha. Mas eu olho também o histórico de adubação orgânica desse solo. Como tem sido feito a adubação orgânica? Tem sido feito de forma periódica? Como está a coloração desse solo? Como está a resposta desse solo no quesito matéria orgânica? Eu tenho utilizado palhada nesse solo. Veja, o que a gente vai analisar aqui é que historicamente, historicamente eu estou falando nos últimos 5 anos, tá bom? Como que tem sido conduzido esse solo? É um solo onde que todos os anos eu faço adubação nitrogenada e de quantidade até grandes. Então, se é um solo que eu tenho colocado bastante nitrogênio, bastante adubação nitrogenada, significa que vão ter resíduos de nitrogênio nesse solo. Então, é isso daqui que a gente vai analisar. O produtor, que ele tem um técnico acompanhando, que tem sido feito o histórico da área, ele consegue verificar se esse é um solo de baixa resposta, de média resposta ou de alta resposta. Então, se eu sei que o solo ele é de alta resposta, ou seja, um solo pobre em nitrogênio, eu vou aumentar a dose de nitrogênio aqui. Então, às vezes o boletim ele vai me dar uma recomendação, coloca 200 kg por hectare, 300 kg por hectare de determinado nutriente / fertilizante, né? E aí é olhar o boletim. E se eu sei que meu solo é de baixa resposta, ou seja, um solo pobre em nitrogênio, eu vou aumentar um pouco essa dose. Eu posso ir de forma observacional, aumentando proporcionalmente. Em alguns boletins, eles vão, inclusive, já te dar a quantidade que você tem que fazer para aumentar. Em alguns casos, inclusive, a gente, como um teste, isso aqui é importante, né? Isso aqui é algo que eu gostaria muito que o produtor ele tivesse essa consciência, né? Muitos produtores têm, obviamente, mas a gente tá, e você que é técnico, você que acompanha o produtor, saiba que uma das coisas que a gente tem que aprender é que a receita de bolo não funciona e não é legal. E além dos boletins, a gente tem que aprender a testar na lavoura. Mas não é testar de qualquer forma, é testar de forma técnica. Para isso a gente precisa de um técnico para fazer esse acompanhamento, para falar, olha, aqui vamos aumentar uns 10, 15% desse nutriente. A gente já vem de um histórico assim, assim, assim. Aqui a gente tem um crescimento foliar um pouquinho maior, crescimento vegetativo, crescimento de grãos. Vamos fazer alguns testes específicos. E testar na lavoura é importante. Isso daqui, inclusive, é uma prática muito comum lá fora, que às vezes a gente aqui no Brasil acaba não fazendo com tanta frequência. Eu entendo que a falta de informação, ela nos leva a ter medo e pegar lá as receitas de bolo. Só que, o que a gente acaba vendo com muita frequência é que os produtores acabam sendo persuadidos muitas vezes por vendedores e que acabam fazendo daquela forma, ou seja, eu uso aquilo que o vendedor está falando, mas não tenho coragem de testar alguns pontos com técnica. E mais uma vez, quando eu falo testar com técnica, você precisa de um técnico para te ajudar. Entende? Então isso é algo importante. Né? Por mais que você olhe e fale assim, eu sempre fiz dessa forma, ou meu vizinho está fazendo assim, está funcionando, sempre fiz... Cara, vale a pena testar. Vale a pena testar. Entende? Acho que essa pergunta aqui está respondida, né?